Muito bom dia para vocês. Eu estava pensando exatamente sobre verdades tão importantes na história da Igreja de Jesus, e eu queria falar com vocês rapidamente sobre 7 igrejas. Eu vou dar só uma pincelada em 7 igrejas que a Escritura aqui me revela. E entre essas 7 igrejas, 7 características fundamentais dessas 7 igrejas. E o Espírito Santo tinha realmente uma intenção clara, bem definida, de falar com aquelas 7 igrejas, entre as centenas de igrejas que já existiam naquela época, porque quando o Espírito Santo chama João, que estava lá em Patmos, na ilha de Patmos, havia sido desterrado e tudo para Patmos, o Espírito Santo vai e fala com João. E fala com João e manda João escrever 7 cartas. Uma carta para cada uma daquelas igrejas. Aproximadamente 35 anos depois da ascensão, de Jesus, surgem estas igrejas que naturalmente representavam outras centenas de igrejas que já naquela época existiam. Essas igrejas estavam lá na Turquia, uma região que havia sido alcançada pelo Evangelho de Jesus, e o Espírito Santo vai tratar com estas 7 igrejas, e ele tem uma palavra, uma recomendação, uma advertência, e tem um fortalecimento, um consolo, uma palavra de estímulo a cada uma daquelas igrejas. E eu queria que vocês me acompanhassem rapidamente. Eu vou tentar ser bem objetivo, porque este é um assunto tão lindo. Era importante a gente trabalhar carta por carta. Talvez oportunamente o senhor permita a gente fazer isso em outra ocasião. Mas eu queria que vocês abrissem comigo o texto da Escritura lá de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, no capítulo 2. Capítulo 2. Quando vocês vão encontrar a primeira igreja, a igreja que estava em Éfeso. Esta igreja que estava em Éfeso, uma igreja linda, uma igreja muito bonita, uma igreja com muita atividade, com muitas obras, uma igreja que trabalhava, uma igreja que exercia as suas funções com muita responsabilidade, cuidava bem das pessoas. E veja bem, eu só queria que vocês dessem regressassem um pouquinho aqui na leitura, só para vocês verem o contexto desta verdade. Aqui no capítulo 1, no verso 11 de Apocalipse, o Espírito Santo diz a João: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí João diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas de Jesus. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao de bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. São os pastores destas igrejas. 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando eu o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que vive, que estive morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, João, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Este é o esboço destas cartas. Este é o esboço. Escrever as coisas que ele viu, as coisas que são, de fato, e as que hão de acontecer depois destas. E quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, dizia o Senhor, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os pastores das 7 igrejas.
E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, essa introdução, só para vocês entenderem qual é o propósito, qual o projeto que o Senhor tinha para com aquelas 7 igrejas que Ele amava, as tinha no seu coração e que desejava transmitir-lhes uma palavra tão importante. Eu estava pensando, só antes de iniciar, pensando sobre por que o Senhor não escreveu uma carta só para as 7 igrejas? Porque Ele não escreveu uma só, estava resolvido o problema. Uma carta para 7 dizendo das suas preocupações, dizendo da sua recomendação, falando a respeito das suas necessidades e das mudanças necessárias, e, enfim, do trabalho que deveria exercer. Por que o Senhor não fez uma carta só para as 7 igrejas? Porque cada igreja, preste atenção no que eu vou dizer, cada igreja tem uma realidade. Cada igreja tem uma realidade. Por exemplo, a Comunidade da Graça, que é a sede, ela esse ano está celebrando 45 anos de vida. Então, nós temos uma realidade diferente de grupos, por exemplo, de igrejas que nasceram há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. E outros grupos que usam outros nomes, igrejas tão preciosas, né, de pastores honrados da mesma forma. Sem dúvida alguma, existem muitas outras. Como era o caso aqui nesses dias. Havia mais de 100 igrejas na região da Turquia, mais de 100 igrejas que haviam sido constituídas, mas o Senhor chama 7 para falar com elas, e falar com elas, a cada uma delas, uma palavra de recomendação. A cada uma delas ele tinha uma palavra tão especial a cada uma delas. Por quê? Eu fico pensando o seguinte, é uma tristeza quando hoje em dia surge às vezes os grandes apóstolos nesses dias. Né? Não sou eu que devo julgar se são falsos ou não. Isso não é problema meu, isso é problema do Espírito. Mas apóstolo está surgindo de tudo quanto é canto por aí, e sempre tem uma palavra para a igreja. Sempre tem uma palavra para a igreja. Então, está acontecendo na igreja lá da esquina tal, um grande movimento, um trabalho especial, a realização de reuniões especiais. Pronto, a igreja que está do outro lado da esquina quer igual, quer repetir e fazer igual. Exatamente isso. Você está fazendo isso lá com o João, tem que fazer aqui também com o Antônio. Se o Espírito Santo resolveu fazer lá, então aqui é igual, nós temos que fazer igualzinho aqui também. Não, senhores. Não, senhores. A realidade de cada um é diferente do outro. A minha experiência é diferente da sua experiência. Nós vivemos realidades diferentes. A igreja também é assim. Nós temos aqui uma realidade, um projeto, um propósito. Nós temos aqui um caminho que foi desenhado e que nós estamos tomando e que desejamos cumpri-lo até o final dos nossos dias com fidelidade, honrando ao Senhor e honrando e abençoando vocês. Agora, eu não quero ser a outra. Eu não quero fazer o que a outra faz. Porque às vezes surgem algumas pessoas e dizem, eu gosto tanto de lá porque lá faz diferente. Claro. A minha educação na minha casa, por exemplo, né? Eu recebi diferente da educação que a senhora recebeu na sua casa. Seus pais deixaram por isso de serem honrados? Não. Eles, porque não fizeram igual a mim, estavam errados? Não. Porque era a realidade pessoal de cada um. Dá para entender isso, pessoal? Era a realidade pessoal de cada um. A minha casa é diferente da sua. A educação que dei para os meus filhos é diferente da educação que você dá para os seus. Certo ou não? Perfeitamente. Assim é a igreja de Deus. Agora, é horrível quando eu quero que a sua educação, a educação que você deu na sua casa, seja a minha, eu faço igualzinha. Ou então que a minha educação seja agora a sua. Você faça igualzinha, eu faço. Você faça como os meus pais fizeram por mim. Não. É verdade, eles tiveram princípios que eles adotaram, né, que nos ajudaram muito. Mas eles tinham características do ensino desses princípios, um diferente do outro. Então, eu não quero ser nenhuma outra igreja. Eu não quero ser nenhuma outra igreja. Eu quero ser aquilo que o Senhor chamou para que eu seja. A Comunidade da Graça, uma igreja família, que quer viver o amor de Cristo a fim de alcançar o próximo e vê-lo transformado em discípulo de Jesus. Esta é a nossa identidade. Esta
é a nossa visão. Este é o nosso projeto. É assim que nascemos, com esta visão que nascemos, e esta nós queremos desenvolver todos os dias da nossa vida, até que o Senhor nos leve para Ele. Tá? Então, o Senhor manda 7 cartas para 7 igrejas, que tinham o mesmo tempo de vida praticamente. 35 anos de vida tinham essas igrejas. E é interessante que a igreja que estava em Éfeso, veja bem, eu quero que você até me acompanhe aqui. A igreja que estava em Éfeso, ali na região da Turquia, como disse, capítulo 2, diz que o Espírito do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Quer dizer que naquela época já tinha apóstolos mentirosos. Não mudou muito a história, não. Então, tome muito cuidado com esse negócio de título, viu? Título. Eu sou apóstolo, eu sou patriarca, eu sou profeta, eu sou... Menos. Eu sou discípulo de Jesus. Ninguém quer ser discípulo de Jesus. Todo mundo quer ser... Porque assim, quando fala eu sou apóstolo, aí eu sinto que eu sou mais importante que você. Então, Jesus não chamou nenhum de nós para título nenhum. Nos chamou para uma função. E a função, sabe qual é? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ame as minhas ovelhas. Sirva as minhas ovelhas. Sirva as minhas ovelhas. Amém? Bom, vamos lá, vamos continuar. E então, verso 3. E tens perseverança, veja as características daquela igreja de Éfeso. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Maravilha. Agora é fatal este aqui. Veja bem, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que igreja fantástica. Perseverante, suportou provas, não se deixou esmorecer. Uma igreja que colocou à prova até os falsos discípulos, os falsos apóstolos, os falsos profetas. Uma igreja que tinha muito labor, muito trabalho, conhecia as suas obras. Uma igreja perseverante. Quem é que não gostaria de fazer parte de uma igreja como esta? Só que o Senhor disse, ótimo, vocês têm tudo isto. Vocês têm as obras, têm as realizações, vocês têm bastante trabalho, vocês têm muita atividade, vocês são pessoas fantásticas, extraordinárias. Só que eu tenho contra vocês uma coisa. Vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Então preste atenção. Esta era uma igreja trabalhadora, que cooperava, que tinha muitas boas obras, eram árduos trabalhadores incansáveis, eram intolerantes com os maus, defensores da justiça social, perseveravam, ou melhor, preservavam a verdade contra os mentirosos, contra os impostores, suportavam sofrimentos por causa de Jesus, iam na contramão, portanto, da sociedade daqueles dias. Perdiam seus empregos por causa da fidelidade aos seus princípios e à sua vocação pessoal, e perdiam até negócios, deixavam de fazer negócios por não compactuarem com o comércio ilícito que havia já naquela época, lá em relação ao templo de Diana, que era adorada, e lá era um comércio absurdo que
muitos e muitos o praticavam de maneira desonesta. Eles não desistiam, não desanimavam, e quanto ao evangelho, o verdadeiro evangelho, eles eram ortodoxos, eram firmes, tinham discernimento teológico e não deixavam se enganar pelos falsos apóstolos. Então, era uma igreja, notem bem vocês, que tinham características de uma igreja séria, de uma congregação que eu gostaria de participar dela. De gente séria, gente que discernia entre o bem e o mal, entre as falsidades. E tinha base teológica firme, tinha uma doutrina ajustada, gente que tinha o coração certo. Só que tinha uma coisa, eles haviam abandonado o quê? Abandonado o primeiro amor. Que triste isso. O que é abandonar o primeiro amor? O que significa abandonar o primeiro amor? Significa abandonar aquilo que é mais importante na nossa vida. Eu escrevi aqui dizendo, significa o primeiro amor aquilo que é o mais importante. Aquilo que vem em primeiro lugar na nossa vida em dignidade e honra. Nossas primícias. Primeiro amor aqui é uma questão de prioridade. É uma questão de base, de fundamento. É o amor que vem antes de qualquer outro amor. É o amor que vem antes de qualquer outro amor. Outros amores, como por exemplo, os amigos, a família, a namorada, o namorado, a vocação, o trabalho, as coisas que fazemos, né? Vem antes de tudo isto. Deus nos amou primeiro e nos deu o que Ele tinha de melhor. O que é que Ele nos deu? Seu primogênito, primeiro. Seu primeiro filho, primogênitor. Quer dizer, o primeiro filho, primeiro de uma nova geração. De homens e mulheres, nascidos à imagem e semelhança do Pai. Foi assim, quando nós nascemos de novo, criados em Cristo Jesus e transformados em novas criaturas, nós nascemos com toda a carga genética do nosso Pai. Seu amor, sua santidade, sua justiça, seu estilo de vida, seu comportamento, a mesma carga genética do Pai. Por isso nós nos tornamos parecidos com Jesus. Aí vocês lembram por que os primeiros discípulos de Jesus, batizados com o Espírito Santo lá em Jerusalém, quando chegaram em Antioquia, da Síria, foram chamados de cristãos. Que a etimologia, como já disse aqui em outra ocasião, a etimologia da palavra cristão significa os semelhantes a Cristo, os parecidos com Jesus. Semelhantes a Ele, parecidos com Ele. Grande desafio da minha vida. Grande desafio do meu ministério. Grande desafio do meu trabalho, grande desafio do meu serviço e grande desafio da minha vida pessoal. Aos meus 80 anos, daqui a um mês e meio vou fazer 81. É glória mesmo, porque o negócio... Me apoia aí, porque eu estou precisando desse apoio mesmo. Uma senhora me abraçou ali, o seu marido na entrada, me abraçou. Nossa, pastor, como o senhor está tão bem e tudo, o senhor está assim. Começou a me elogiar, né? Começou a me elogiar e tudo. E eu comecei a ficar até vaidoso, está entendendo? Pois é, pastor. E eu disse, filha querida, o negócio é o seguinte, meu caminho é até o 120. E eu não desisto. Né? Que o senhor me dê graça, capacidade, saúde, sabe para quê? Para que eu possa servir ao Senhor até o último dia da minha vida. Até o último dia da minha vida. Junto com você. Junto com você. Junto com você. Junto com você. Não quero ir sozinho, não. E disse para a senhora que falava comigo, ele dizia, e é o seguinte, e quem precisar, inclusive, da minha ficha, porque tem aquela fichinha, né? Número 5.672 e tudo. Eu falei, a minha fichinha de chamada tá aqui, eu passo para o próximo que quiser vir na frente, que eu vou lá para trás da fila, e dou a minha fichinha para outros. Quer ficar com a minha ficha? Por que não?
Ah, você, cara, pensei que se fosse comigo até os 120, carinha. Para com isso, mano. Ah, brincadeiras à parte, né? Qual é a nossa prioridade? Coisa mais importante da nossa vida. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, qual é a prioridade da vida cristã? Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Quer dizer o quê? Quer dizer que o primeiro amor é o abandono de tudo por um amor que também abandonou tudo. Esse primeiro amor é o primeiro amor que o nosso Pai nos deu a sua própria vida, para que este amor agora eu possa expressá-lo dando a minha vida. Primeiro amor, veja, esse pessoal era realmente gente preciosa, querida, irmãos amados, sérios nas escrituras, sérios nos seus compromissos sociais, né, políticos, com a igreja, eram fiéis. Só que o Senhor disse, vocês abandonaram o primeiro amor. Quer dizer que agora, aquele chamado de vocês para dar a própria vida, para oferecer a sua própria vida, o melhor do seu tempo, o melhor do seu serviço, o melhor do seu cuidado, o melhor da sua própria vida, você tem deixado, você tem abandonado. Abandonado aqui é tão triste. Abandonado significa que eu abandonei a vida de oração, que eu abandonei o prazer pela leitura das Escrituras. A Bíblia já não me interessa mais, é um livro superado. Esse livro contém a palavra de Deus. Não, senhores, este livro é a palavra de Deus. Indiferença para com Deus e para com a própria igreja. Você abandonar o primeiro amor. Indiferença com Deus. Para mim, qualquer coisa serve. Desde que a igreja seja um lugar atraente, que tenha um show bonito, esse é o lugar que eu quero frequentar. Tem um bom show? É comigo. Que o Espírito Santo está dizendo para o meu amigo João, cara, lá nesta igreja, eles detestam esse tipo de gente. Eles não aceitaram esses falsos apóstolos. O apóstolo São Paulo, quando escreve aos Romanos, aos Filipenses, aos Gálatas, o apóstolo São Paulo, mas ele pega pesado, falando sobre esses falsos apóstolos que entram no seio das igrejas, lançando teorias e teologias estranhas ao reino de Deus. Deixar o primeiro amor, tornar-se indiferente para com Deus, com a sua palavra, sua insensibilidade em relação à palavra de Deus no coração, um prazer enorme pelas coisas mundanas, voltado pelas coisas mundanas, porque agora tudo é normal, tudo é assim mesmo. Eu tenho ouvido falar, né, o pessoal que fala, não, pastor, é desta geração. Agora dessa geração, então o senhor tem que ter paciência, porque essa geração pensa assim. É? Então eu falei, então está na hora de eu parar de pregar. Porque eu vou pregar a mensagem da geração de Jesus. Da geração de Paulo, de Pedro, de Tiago, de André. Eu vou pregar esta mensagem. E eu não vou mudar nenhuma mensagem, não, porque agora mudou de geração. Não sou eu que me adequo à geração atual e aos seus conceitos. É a geração atual que tem que saber quais os conceitos que as Escrituras Sagradas nos trazem, nos ensinam e nos oferecem. O resto, para mim, é resto. Qual foi a recomendação do Senhor a Esmirna? Interessante que nessa igreja de Esmirna, está um texto aqui do verso 8, capítulo 2, do verso 8, diz aqui, o Senhor no verso 9 diz assim, 2:9, conheço tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, o Senhor está falando com eles, com Esmirna, dizendo, verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Essa carta
de Esmirna falava sobre a fidelidade galardoada. Quer dizer, aquele que se mantém fiel até a morte, recebe a coroa da vida. Então o Senhor estava falando com aquele grupo, elogiando a eles, né? Elogiando eles, e das 7 cartas, 5 delas, vocês vão encontrar a palavra arrependam-se. 2 delas, e aqui a de Esmirna é uma. 2 delas o Senhor não fala sobre arrependimento, mas observa sobre a importância da vida cristã continuar sendo fiel, honesta, porque receberia o galardão que ele estava sendo destinado. Verso de número 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Então, a segunda característica que a igreja aqui de Esmirna é fidelidade. Fidelidade seria galardoada. Na terceira carta, a igreja de Pérgamo, essa igreja de Pérgamo é uma igreja que deu trabalho. Aqui no texto da Escritura, o verso 13 diz: conheço o lugar que habitas e onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Meu Deus do céu. Olha o que o Espírito diz para os irmãos nossos lá de Pérgamo. Olha, pois o que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Uma igreja que incentivava a prática da prostituição por causa da intimidade com o mundo ao redor deles, da instrução dos nicolaítas, que eram um grupo de intelectuais religiosos daqueles dias, que influenciavam a igreja a que eles poderiam se relacionar com outros ídolos, com outros deuses, e que eles poderiam praticar os mesmos sacrifícios que os outros deuses praticavam. Por exemplo, dos homens terem relação sexual com as deusas vestais. Eles poderiam, porque iam até aperfeiçoar a sua fé. Verso 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E qual é o seu caminho? Verso 16. Verso 16. Qual é o caminho? Está lá no quadro. Portanto, arrepende-te. Senão, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Qual era o caminho? Arrependimento. Por isso que vida cristã sem arrependimento não é vida cristã. Olha aqui a quarta carta. A carta agora é a igreja de Tiatira. Veja bem, na igreja de Tiatira, verso de número 20 agora. Verso 20, Tiatira, não, verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, e não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependessem, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Está notando que não mudou nada? Coisa terrível. Iniquidade sobre iniquidade. E esta igreja, a igreja de Pérgamo, habita no trono de Satanás. Arrepende-te, diz o Senhor. O caminho é o arrependimento das obras que vocês estão praticando. Prostituição no seio da igreja. A lição desta carta de Pérgamo é da verdadeira separação da impiedade do mundo sem Deus e da santidade da vida cristã. Quarta, a igreja de Tiatira.
toleras, verso 20, toleras aquela mulher imoral. Qual é o caminho? Arrepende-te. A quinta, a igreja de Sardes. Havia uma falta de integridade naquela igreja. Quer ver? Verso, capítulo, agora, Sardes, está aqui, 3:20. Está lá, 3:2. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se a teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, diz o Senhor, para que ninguém tire de você o que é teu, ninguém tome a tua coroa. Diz o Senhor a esta igreja, igual à nossa, parecida conosco, vivendo questões muito semelhantes às nossas. A sexta carta foi dirigida à igreja da Filadélfia, verso 14 em diante, agora, do capítulo 3. Conheço as tuas obras, sei que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Versos 17, pois dizes, eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então, o caminho para a mudança, qual era, pessoal? Arrependimento. E por fim, a sétima carta dirigida à igreja da Laodiceia, verso 15, conheço as tuas obras, sei que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és nem frio nem quente, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou abastado, não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua mão, da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e... 7 lições que eu vou só recapitular e encerrar nesta manhã. A igreja em Éfeso havia deixado o primeiro amor. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esmirna, uma igreja que estava sendo chamada a ser fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Pérgamo, uma igreja que estava sendo exortada, aconselhada a expressar a verdadeira separação da impiedade, do pecado, da imoralidade. A quarta carta, a igreja de Tiatira, sobre a questão da tolerância moral de uma mulher que tinha o mesmo ministério de Jezabel, do Velho Testamento. Jezabel, na prática da sua imoralidade, seduzindo e envolvendo os homens e também as mulheres na sua metodologia nefasta de vida. O conselho era arrependimento. A igreja de Sardes, a igreja que faltava integridade. A igreja da Filadélfia, o Senhor fala sobre o arrependimento, a importância do arrependimento, que o Senhor estava às portas de voltar, venho sem demora. Portanto, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, dizia o Senhor. Esta promessa é a certeza de que os que creem que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja antes dos horrores completos da grande tribulação.
Eu sou realmente pré-tribulacionista. Creio que o arrebatamento virá antes da tribulação. Eu creio segundo aquilo que eu conheço teologicamente. Há outras definições, outras teorias, eu prefiro essa. Creio que antes do arrebatamento, antes da tribulação, o Senhor arrebatará a sua igreja e a levará consigo. Portanto, não há nada que possamos temer. E por fim, a igreja de Laodiceia, o Senhor está dizendo, vocês precisam deixar da inconstância fatal da vida cristã. Se não és nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Frio, quer dizer, definido. To be or not to be. Dizia Shakespeare. É ser ou não ser. Ser ou não ser. É ou não é. Não dá para fazer aquele jogo de cintura. Ah, é mais ou menos e tudo. E coisa. O morno, o que é que vai acontecer com o morno? Vomitar-te-ei da minha boca. Amém, queridos? O que o Senhor fala com a nossa igreja da Comunidade da Graça hoje em Vila Carrão? Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Abandonaste as coisas fundamentais da vida cristã. Cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva e com o necessitado. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, trata exatamente sobre esta questão. Que nós seremos conhecidos pela prática de justiça que oferecemos uns aos outros. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava com fome, me deste de comer. Estava com sede, me deste de beber. Eu estava enfermo e fostes ver-me. Isso é a prática do primeiro amor. Eu estava prisioneiro e fostes visitar-me, diz o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Se você não conhece, é bom ler. 25. Diz o Senhor para os seus discípulos que disseram, mas Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, nu, preso, ou no hospital? Quando te vimos, Senhor? O Senhor diz assim, quando vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos irmãos, a mim, vocês fizeram. Mateus, capítulo 25. Guarda isto. Quando vocês fizeram desses meus pequeninos irmãos a mim, vocês fizeram. Qual é o primeiro amor? O primeiro amor é dedicar o que de melhor temos para quem? Para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Vida cristã que não se preocupa com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, amigos, familiares, patrões, empregados. Que não se preocupa com pessoas, não é igreja, é clube. E nós não somos um clube. Nós somos a família de Deus. Uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Este é o grande desafio da vida cristã. Os que estão sendo recebidos entre nós, como membros dessa família, sejam bem-vindos. E saibam que nós temos um compromisso. Como família de Deus, e abençoarmos todas as famílias da terra. Deus chama Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então os judeus foram criados pelo Senhor para abençoarem todas as famílias da terra. Se eles não abençoam as famílias da terra, isso é problema deles. Mas a responsabilidade do povo judeu, descendência de Abraão, é abençoar quantas pessoas? Todas as famílias da terra. Nós somos a descendência agora de Jesus. Qual é a nossa responsabilidade? Abençoar todas. Abençoar todas as famílias da terra.